Boa tarde, pessoal, tudo bem com vocês? Dando início a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu resolvi mudar de ares e falar um pouco sobre James Joyce. Então nós saímos do interior de Portugal, nós saímos do Brasil do século XIX, que foram abordados no vídeo anterior, para entrar hoje na marrom, cinzenta e fria Dublin de princípios do século XX, conforme retratada em Dublinenses. Então, deem um like no vídeo, passem para os seus amigos, eu espero que vocês encontrem aqui novas chaves para a compreensão desta coletânea, publicada em 1914, portanto, no início do século XX, no auge da consolidação do modernismo inglês, para que vocês possam perceber essas narrativas de uma outra maneira. Eu tenho falado nos vídeos aqui do canal sobre a importância do microcosmo local como algo capaz de articular o universal. E eu queria, portanto, iniciar essa fala com uma frase do próprio Joyce. O Joyce teria declarado, por ocasião da publicação dos Dublinenses, no particular está contido o universal. Então, o Joyce, assim como o Machado, era um homem do Cosme Velho, ele era um cidadão de Dublin. Mas o mais interessante de tudo isso é que, diferente do Machado, que nunca saiu do Rio de Janeiro, o Joyce passou parte da sua vida expatriado, ou seja, fora da Irlanda. Então ele enfrenta uma polêmica terrível para a publicação dos Dublinenses. O texto é recusado por muitos editores, tipógrafos até mesmo censuravam as narrativas por conta de um tom de denúncia, de um tom de crítica que principalmente denunciava um espírito religioso dentro da sociedade irlandesa. Então, trata-se de uma sociedade católica que muitas vezes não aceitava essa denúncia desse espírito religioso. E isso faz com que as narrativas do Joyce tenham um profundo sentido espiritual, mas não que ele estivesse falando diretamente sobre Deus, ou sobre o Espírito Santo, né? Ou sobre a Bíblia. Nada disso. O Joyce faz uma denúncia nas suas narrativas das iniquidades que permeavam o povo irlandês. Então, eu quero trazer aqui uma definição de iniquidade, que é uma definição bíblica, que é a seguinte: iniquidade é a matéria-prima do mal. São as raízes de maldade entranhadas no ser humano. Iniquidade é diferente de pecado. Pecado é a prática da iniquidade, é algo mais comportamental. Iniquidade não, é aquilo que forma a visão de mundo de uma pessoa. E justamente a ideia dele era trazer essa denúncia na sociedade irlandesa, tanto que nós temos ali vários personagens que são sacerdotes, ou que têm relações com a igreja, ou que articulam críticas à igreja. Nesse sentido, eu quero trazer também alguns intertextos bíblicos, que não são evidentes, mas que quando a gente lê os contos com um olhar mais minucioso, um olhar mais atento, a gente consegue observar esses intertextos. Então, por exemplo, no conto Arábia, né, que é um dos contos que eu quero trazer aqui para vocês, dá para observar um intertexto com o livro de Oséias. Já no conto Os Mortos, que é o meu favorito de toda a coletânea, a gente observa um intertexto com Provérbios capítulo 5, em que o rei Salomão vai falar dos perigos da mulher estrangeira e todas as desgraças que ela pode trazer. Então, eu vou tratar basicamente de 4 contos: Arábia, Eveline, Um Caso Triste e Os Mortos. São contos que correspondem cada um deles a uma divisão, né, que existe dos dublinenses entre infância, adolescência, vida adulta e vida pública. Então são 4 contos representativos de cada uma dessas categorias. E no caso do conto Eveline, retomando a ideia ali do intertexto bíblico, nós temos uma relação subliminar, mas muito produtiva, que pode ser estabelecida com uma personagem da Bíblia chamada Mical. Então, eu vou tratar aqui desses intertextos, porque eu considero a história do povo hebreu basilar
nessa formação identitária e uma formação do local que abre portas para esse universal em movimentos de eterno retorno. Aí é uma expressão do Nietzsche, né, que ele usava bastante no seu pensamento filosófico, em movimentos circulares de volta para casa. Então, aqui em Dublinenses, o Joyce, mesmo expatriado, volta para casa nessas denúncias das iniquidades do seu povo, né, do povo irlandês. Então, por exemplo, no conto Araby ou Arábia, como vocês preferirem, mas na verdade na tradução do José Roberto Ochea está como Araby, né, porque é o nome de um bazar. Nós temos um menino que se encanta por uma mulher, e é uma mulher que tem sinais ali de futilidade. Ela tem uma índole a princípio um tanto quanto superficial, ela se chama Mangan, e um dia ela o induz a ir até esse bazar para comprar um presente para ela, né? E esse menino ingênuo, apaixonado por essa mulher, vai, na verdade, uma menina, né? Mas que age como mulher, manipulando e seduzindo, né, os meninos, vai até o bazar, mas não consegue concretizar esse desejo, porque a consciência dele não suporta, né, essa revelação, digamos assim. E a ideia de revelação para Joyce é muito importante, né? O Joyce trabalha bastante com epifanias, inclusive tomando emprestada a ideia de epifania dos ritos da Igreja Católica. Então, Joyce estava muito, assim, impregnado desse pensamento católico, e ele, justamente por isso, né, por constatar esse espírito religioso da sociedade irlandesa, vai escrever esses contos que foram recusados por muitos editores para denunciar essa iniquidade, né? Então, o Joyce, ele é basicamente, sobre esse ponto de vista, um escritor espiritual, né? Ele consegue trazer essa consciência à tona nas suas narrativas. Daí a reticência que elas causaram. Então, no conto Arábia, a gente observa esse menino envolvido por uma menina, né, por uma adolescente que é muito sedutora e que se frustra diante da impossibilidade de fazer o que ela havia lhe solicitado. E o intertexto que eu estabeleço aqui com o livro de Oséias, na verdade, é um intertexto que não é perceptível numa primeira leitura, mas que diz respeito a uma tentativa de resgate, né, desta mulher, né? No livro de Oséias, esse resgate se consuma. A gente tem um profeta chamado Oséias, e um dia ele recebe um chamado do Senhor para se casar com uma mulher chamada Gomer, né? E essa mulher é uma prostituta. No entanto, alguns estudiosos da Bíblia dizem que ela não é uma prostituta no sentido profissional, ela é uma prostituta cultual. O que era uma prostituta cultual? Era uma mulher que exercia uma função de sacerdotisa, muitas vezes, no templo. E isso em Israel era bem frequente. Nós tínhamos o culto a Azerá ao lado de Yahvé. E era um culto, inclusive, combatido pelos profetas, e depois os apóstolos do Novo Testamento vão condenar esses cultos porque eles conduziam a relações sexuais fora do casamento, e isso corrompia o DNA da população, né? Então, essa prostituta cultual também pode ser símbolo de uma alma prostituída por diversas adorações, por diversos tipos de idolatrias, e aí o profeta Oséias é chamado pelo Senhor para casar com essa mulher, e ele a compra no mercado por meio homer de cevada. Então, Gomer é muito simbólico, né, dessa moeda de baixo valor. O homer seria como seria hoje 1 centavo, né? E a cevada era uma ração animal, era uma refeição que a gente jamais serviria para seres humanos nos tempos, né, antigos de Israel. Isso era inaceitável. A cevada na colheita precedia o trigo. O trigo, sim, né, é uma comida aceitável. Então, o que eu tô querendo dizer com tudo isso? Esse intertexto realmente não é claro, mas mostra ali essa mulher com a alma prostituída, usando o menino que está ali apaixonado por ela, para satisfazer um desejo da sua carne.
E no final, a angústia desse menino, a raiva dele é muito grande porque realmente ele não consegue. Então, essa tentativa de resgate vai falhar, né? E na Bíblia ela se consuma com essa compra dessa prostituta no mercado, né? É algo que a nossa mente grega iria classificar na mesma hora como machismo, mas numa perspectiva hebraica, a gente está trabalhando com resgate, né? O resgate da alma pelo espírito. Essa tentativa se observa novamente no conto Um Caso Triste, né? Que é um conto bem melancólico, sorumbático, digamos assim, triste mesmo. E nesse sentido, os contos do Joyce provocam muita estímulo. Nós temos ali cadeias e mais cadeias semânticas que ocasionam intensificação de Stimmungen, ou seja, aquele clima criado inicialmente é paulatinamente consolidado por cadeias semânticas, então é muito interessante, a gente é transportado para aquele lugar. E no caso do Caso Triste, né, desculpem aqui o trocadilho, nós temos o personagem central, que é um homem muito rígido, muito metódico, e ele é um celibatário, né, ele é um homem com uma mente grega muito consolidada, então ele tem essa coisa do asceta, né, do viver sozinho, e ele se envolve com uma mulher casada chamada Mrs. Cynical, e essa mulher é uma mulher muito bonita, né, já de meia idade, com uma filha adolescente, tanto que ele visita a casa dessa mulher e o marido acredita que ele seria um pretendente à mão da filha, mas no final eles acabam estabelecendo um vínculo amoroso, né? O Joyce não deixa claro ali, o narrador, na verdade, não deixa claro se houve relação sexual ou não, mas de qualquer maneira houve um vínculo entre eles e ele rompe esse vínculo no momento em que ela demonstra sentir carinho por ele. E aí é que as coisas vão começar a tomar uma roupagem bastante sombria, porque o texto dá a entender que essa mulher é rejeitada por esse personagem, inclusive ele tem um rosto marrom. Eu acho muito interessante como o Joyce usa essas imagens, né? O marrom, o cinza, o preto, cores extremamente melancólicas, para traduzir, né, essa alma cinza do povo irlandês, uma alma presa na religião, né? Uma alma corrupta, usando a religião, usando a Igreja Católica para justamente se afirmar e fugir das suas iniquidades. Então, a iniquidade que ele está abordando aqui é não simplesmente a prostituição no sentido simbólico, né, dessa mulher que trai, entre aspas, né, o próprio marido ao se colocar na companhia de outro homem, né, biblicamente falando, isso configura um adultério, mas também a iniquidade desse homem, desse protagonista que se recusa, né, a ficar com essa mulher, e depois ele entra num dilema moral muito grande, porque 4 anos após o desenlace, né, o término da relação que eles estavam tendo, ele descobre que ela havia virado alcoólatra e que ela havia se suicidado. Então, uma outra iniquidade, né, muito complicada entre os irlandeses que consumiam muito álcool. Essa é uma realidade, inclusive, do povo irlandês, e muitas vezes com distúrbios psiquiátricos, né, suicídio, internamentos, etc. Então, ele denuncia isso, ele traz à tona o problema dessa mulher, digamos, adúltera, né, falo aqui também sem juízo de valor, mas de uma perspectiva bíblica, e que se vê, de repente, confrontada com a própria sombra e acaba se suicidando e desenvolvendo também um vício que a leva ao suicídio. Né? E aí o conto se encerra com esse personagem, assim, extremamente torturado com essa questão e num dilema moral, se perguntando se deveria ter casado com ela, porque moralmente era o que deveria ter sido feito. Então, a tentativa de resgate falha mais uma vez. Então, a gente tem esse pessimismo, essa melancolia, essa percepção desencantada do mundo, que, na verdade, é uma percepção espiritual. Né? É a percepção da iniquidade, da semente do mal que conformava aquele povo, apesar da religião católica. E Joyce é um crítico da Igreja Católica. Né? E no conto Eveline, conforme eu falei, temos o intertexto com Mical. Né? Mical é filha de Saul, que foi ungido rei sobre Israel. Então, a história de Saul é bastante conhecida. Ele é ungido rei por Samuel.
por conta de um pedido do Senhor, e ele se torna rei sobre Israel para combater também os filisteus. Entretanto, ele acaba cometendo uma série de equívocos ao longo da sua trajetória como rei, e o Senhor se retira dele. Tem um vídeo aqui no canal sobre Shakespeare e a necromante de Endor, falando sobre Saul, né? Então, Saul acaba perdendo essa guarida do Senhor, digamos assim, e um espírito maligno passa a tomar conta dele, de maneira tal que ele começa a perseguir Davi, e Davi também combatia os filisteus. E ele resolve, né, o Saul, dar a sua filha Mical a Davi. E Davi, ele paga o dobro do dote por Mical, ou seja, ele realmente queria, né, aquele casamento. Ele tinha uma visão política também, espiritual daquele casamento. Porque Saul era, assim, como se fosse o pai dele, era muito amado por Davi, né? Davi era arpista da corte de Saul, então eles tinham toda essa relação. E aí, Mical, se tornando esposa de Davi, um dia descobre que o próprio pai está perseguindo Davi. E aí ela faz o marido fugir, ela age como uma esposa mesmo, apoiando o marido na fuga. Ela coloca uma pele de carneiro na cama, né, onde Davi estava dormindo. Só que quando Saul chega para confrontá-la, ela diz que fez isso para justamente escapar de uma ameaça de morte da parte do próprio Davi. Isso é mentira. E aí a gente percebe que Mical, na verdade, é muito leal ao pai, ela é uma filhinha do papai, tanto que ela é dada em matrimônio a outro homem, e depois, quando Davi quer sinalizar que ele não tinha nada contra a casa de Saul, ele toma Mical de volta numa manobra política. E aí um dia Mical vê Davi dançando diante da arca da aliança, da arca do Senhor. E ela olha para ele e diz: isso é ridículo, um rei estar se colocando nessa situação. E Davi responde a Mical: não sou eu quem me colocou nessa situação, foi o Senhor. E aí o texto bíblico diz que Mical nunca teve filhos, nunca mais se uniu a Davi, ou seja, nunca mais teve relações sexuais com Davi, e que ela teria criado 5 crianças, né, 5 pessoas que depois serão sacrificadas por Davi para pagar uma conta ancestral de Saul. Então, gente, livro de Samuel traz essa história dessa mulher muito leal ao pai, e é o caso aqui de Eveline. Eveline se recusa a fugir com o namorado por conta da sua relação com o pai. Isso não fica muito claro, mas toda a hesitação dela na hora da fuga mostra isso, remetendo a essa melancolia, a esse clima sorumbático, esse clima de desesperança que essa coletânea nos traz, né? Então, por isso, estabeleci esse intertexto com Mical para mostrar o quanto essa moça estava escrava do relacionamento com o pai, porque a mãe havia morrido e ela era meio que mulher do próprio pai, cuidando dos irmãos a princípio. Depois os irmãos morrem, ou seja, essa mulher tem uma solução imensa, né? Ou melhor, desculpa, uma solidão imensa, com uma solução, né, muito trágica aí para o seu dilema, assim como Mical, que ficou sozinha e cria filhos para a morte, né? Que é o que a Bíblia nos traz. E no caso do conto Os Mortos, que, como eu já falei, é o meu favorito, a gente tem uma mulher que não se casa e um feminino ferido ancestral. Então, o que é a ferida do feminino? O feminino é a alma, é o sentir, é o mundo subjetivo. Não é necessariamente a experiência da mulher, porque o feminino está presente em homens e mulheres. Então, a gente tem esse lugar do sentir, esse lugar do feminino, e a gente tem um feminino sem forma, com uma dor ancestral, uma dor que vem da avó, da mãe, da bisavó. É um lastro de dor, e esse lastro é coletivo. Não é a minha dor ou a dor de você, mulher, que está me assistindo. Não é isso. É uma dor coletiva. Os homens também têm isso. E aqui nesse Conto Os Mortos, a gente observa a personagem da Greta, que é uma donzela, né? Ela praticamente não existe na narrativa, as pessoas falam por ela. O grande destaque é dado ao Conroy, que é o marido dela,
né, esse homem transitando ali naquela festa, né, que é uma festa de final de ano na casa da família dele, com um banquete sendo servido. Então as descrições dos pratos são muito interessantes, elas geram muita estímulo. E neve, ou seja, muito frio naquela noite. E aí a gente tem tanto a Greta quanto a Miss Ivors. Ela se chama Molly Ivors, é uma mulher que parece uma intelectual, né, e que interpela o Conroy num determinado momento, porque ele é um jornalista trabalhando para um periódico que defendia ideias anglófilas. Então a gente tem aí o feminino ferido já, essa mulher que conversa com os homens de igual para igual e sabe se virar muito bem, tanto que ela fala uma hora, eu sei cuidar muito bem de mim mesma. Então uma heroína intelectual, uma mulher solteira, isso é sintomático, né? E ao mesmo tempo a Greta, que é essa donzela, e as mulheres da família do Conroy. Então, é um cenário ali bastante complicado, algumas relações ali problemáticas que se estabelecem. A gente percebe que o Conroy tem o rei na barriga, ele tem uma soberba intelectual e ele pouca importância dá à sua esposa. Então, quando ela diz a ele que queria visitar Galway, que é uma cidade da Irlanda, ele diz, você pode ir se quiser, eu não vou com você. E ela retruca, nossa, que bom marido. Veja que bom marido que eu tenho. Então a gente tem esse feminino ferido no casamento, essa mulher que não recebe muita atenção do marido, o marido sempre muito preocupado com outras coisas, que mal dá atenção a ela durante o jantar. A gente percebe a Greta num papel serviçal em relação à família dele. Tem uma parte do texto que diz que ela cuidou da mãe dele, mesmo a mãe dele humilhando ela, né, não gostando muito dela. E aparece uma cena ali dela servindo pudim para os convidados, né, numa atmosfera de opressão. Então, existe essa atmosfera em torno da Greta, e isso vai começar a virar, né, essa chave vai começar a virar no momento em que o Gabriel Conroy vê a esposa na balaustrada, uma cena extremamente romântica, escutando uma canção. E ali a gente começa a ter um outro olhar, né, sobre esse casal, porque o Conroy vai dar asas à sua imaginação e vai ficar ali idealizando romanticamente a Greta, sendo que a Greta, na realidade, e eu falo isso quase rindo, né, porque a maneira como Joyce mostra isso é muito genial, estava pensando em outro homem, né? Ela estava ouvindo a canção e depois ela vai admitir para o marido e lembrando de um namorado chamado Michael Furry que havia morrido por ela. Então isso é bem sintomático do feminino ferido ancestral, né? Ficar presa no passado, ficar presa por um aspecto da consciência arcaica, e geralmente é num arquétipo romântico, né, daquele homem que sacrificou tudo por ela e que saiu com tuberculose ou com pneumonia, com a doença que ele estava sofrendo, para vê-la no meio da neve, porque ela estava indo embora. Isso é um devaneio de donzela, mas é muito característico do feminino ferido. Essa mulher separada, né, uma parte da psique dela está separada do marido, não comunga com o pensamento do marido, e ela admite isso para ele, ela chora por conta do Michael Furry. O Conroy tá certo que eles vão ter ali uma noite super caliente, e isso não acontece porque esse feminino tá separado, tá ferido e preso ao passado. Tanto que no final ele tem a impressão de ver o próprio Michael Furry, de ver o vulto desse rapaz que havia morrido por conta da sua esposa. Ele fica muito bravo e aquilo ali para ele é o fim, né, da noite de ano novo ali, da noite de final de ano. E eu queria trazer aqui um capítulo de Provérbios sobre a mulher estrangeira. Eu já vou explicar, né, o que eu tô buscando com isso. O narrador diz: meu filho, atenta para a minha sabedoria e inclina o teu ouvido ao meu entendimento. Porque os lábios de uma mulher estrangeira gotejam como favos de mel. A sua boca é mais suave do que o óleo.
mas o seu fim é amargo como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Para que não ponderes a vereda da vida, seus caminhos são errantes, que tu não podes conhecê-los. E aí ele vai dar uma advertência aqui para se afastar da mulher estrangeira. Então, a Greta, com toda a sua doçura, com toda uma aparente vitimização, é uma mulher estrangeira. Ela é estrangeira em relação ao seu próprio marido, porque ela se aparta dele no momento em que ela escolhe cultivar essa memória desse rapaz. Essa memória, obviamente, ela tem como gatilho a canção que ela escuta ali na noite de Ano Novo, mas ela se coloca nesse estado e, nesse sentido, o título do conto é muito sintomático, é muito simbólico, né? Os mortos. Quem são esses mortos? Né? Porque aqui o texto bíblico diz: o caminho da mulher estrangeira é a morte. Então, a Greta está presa nesse lugar e ela leva o marido consigo. Tanto que no final ele fica super desesperançoso, ele estava esperando aquela noite ali, ela não acontece, porque ela está muito presa nesse lugar de donzela, nesse lugar de rejeição e de pensar, né, que o meu ex-namorado que morreu por mim era muito melhor. Então aqui o Joyce denuncia essa mulher estrangeira, né, assim como tinha sido Eveline e assim como tinha sido Mrs. Cynical. Né? Mulheres, no caso de Mrs. Cynical, num casamento, e casamento era uma coisa séria, né, na Irlanda daquela época, uma mulher ali com um comprometimento muito sério, se encontrando com outro homem. E no caso de Arábia, esse menino que não dá conta de fazer um resgate, ele não dá conta daquela menina que na verdade é uma mulher. Em Eveline, essa mulher muito presa pelas teias das relações familiares. Então, Joyce é sensacional por isso, são dilemas universais, e ele consegue articular o universal a partir do local, assim como fez o Machado de Assis, assim como fez o William Shakespeare. Não é à toa que ele é um dos maiores escritores irlandeses de todos os tempos, porque a maneira pela qual ele traz esses dilemas realmente nos faz entrar nas narrativas, nos contamina e nos conduz a caminhos inesperados. Então, eu sugiro que vocês leiam Dublinenses e vejo vocês na semana que vem para a nossa próxima análise. Até mais!